edição do Quatro em Pauta corporativo. Olha só, hoje não precisou acender a luz. Olha, Gil Ferreira aqui do meu lado, Irineu aqui embaixo, Clebão ali na parte de baixo, na parte azul. Muito bom! Sejam bem-vindos novamente, todos vocês, ao Quatro em Pauta. Yes. Tem novidade hoje, pessoal? Tem novidade? Sim. Tem. Eu queria falar que hoje é dia do metalúrgico. Minha primeiro registro em carteira. Sou companheiro, sou metalúrgico desde 1973, meu primeiro registro em carteira na Ford Brasil. Então, minha homenagem a todos os companheiros. Muito bom, muito bom. Semana que vem tem dia do trabalho, hein? Qual que foi seu primeiro emprego, Kleber? Aonde? O meu primeiro emprego, meu amigo, é no negócio da família. Eu quase que nasci dentro do açougue. Meu primeiro emprego foi como ajudante de serviços gerais em uma casa de carne dos meus tios. E a Ju? Então, desde cedo eu já comecei a trabalhar com açougue. Na verdade, quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos, eu cismei que eu queria ter meu dinheiro, entendeu? Eu já tinha anseio de comprar as minhas coisas e tal. E aí eu fui pedir emprego. Hoje eu tenho clareza, assim, que eles me deram emprego, mas eu só ia lá para atrapalhar as pessoas, que eu nem trabalhava muito, não. Entendi, muito bem. Você está falando emprego com carteira assinada ou trabalho? Meu primeiro trabalho foi dando aula. Meu primeiro trabalho foi dando aula de inglês. Eu gostava de dar aula, fui professorinha há bastante tempo, desde bem pequena. Eu fui balconista de papelaria. Balconista de Olha. Papelaria. Isso aí. Mas eu, antes de ser metalúrgico, gente, eu fui vendedor também. Eu vendi sorvete, vendi pirulito, vendi limão na feira. Depois eu passei para logística, passei a fazer carreto na feira. Depois a evolução, fui para reciclagem, comecei a catar ferro. Isso aí, a empreendedorismo. catar arame, comecei a vender coisa no ferro velho. Então comecei a trabalhar no mercado de reciclagem. Até chegar à venda de notícia foi um caminho muito longo. Vamos trabalhar? Falando em trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Puxa aí, Vinícius. Poxa, eu não aguentava mais falar de trabalho, porque meu primeiro emprego faz tanto tempo que eu já nem lembrava mais. Por isso que eu resolvi... Tá velho, né, querido? Eu tô velho, cara. Tô velho, mas tá tudo funcionando, tá? Aliás, deixa eu fazer uma correção. Eu falei dia do metalúrgico, na verdade eu estou me antecipando que é amanhã, tá? Amanhã tem algumas datas importantes para comemorar aí, não tem, não? Amanhã é dia do quê mesmo? É dia do tal de Tiradentes, aquele herói brasileiro. Que mais? Ontem amanhã também foi dia do índio. Aniversário de Brasília, amanhã. Aniversário de Brasília, mas vocês estão esquecendo o mais importante. Vamos lá. O que é mais importante? Deixa eu olhar aqui na minha agenda atitude aqui. Minha agenda não consta nada. Clebão tá com cara de que sabe. O que tem amanhã, Clebão? Amanhã é dia de bolo da Ju, meus amigos. Ju tá ficando mais velhinha, fazendo 22. Sim, tá certo. Só eu que tô velho. Parabéns, Ju, antecipado, hein? Quero saber o seguinte. Depois, no final, Vinícius, a gente vai cantar parabéns para a Ju, eu quero só ver, né? Mas hoje eu quero saber o seguinte, nós temos que falar hoje a respeito de flexibilização da CLT. No ano de 2018, então presidente Michel Temer, ele assinou a flexibilização da CLT, eu sei que o nome correto não é esse, mas foi uma readequação à CLT segundo quem criou o texto na época, trazendo para uma realidade que o país já vivia em 2018, né? A pergunta é, e hoje, em campanha pré-eleitoral, né, alguns candidatos dizem que gostariam de rever essa lei, ou seja, de derrubar aquela flexibilização que houve em 2018. A pergunta é... Tema polêmico. Tema polêmico, super polêmico. A pergunta é, a flexibilização da CLT de 2018 deveria ser derrubada? Essa é a pergunta. E vamos começar pelo Kleber respondendo. Kleber, deveria ou não ser derrubada? Sim ou não? Deveria ou não? Eu creio, Aguinaldo, que ela não deveria ser derrubada. Eu acho que essa lei incentiva
a geração de trabalho, facilita algumas relações entre empresas e colaboradores. No meu ponto de vista, ela só precisava ser revista e com alguns critérios, tá? Por que eu digo alguns critérios? Porque existe uma questão, quando você está negociando, e um colaborador negociando o seu ganho com o empregador, existe uma questão de quem está predisposto a ceder mais. Então, se existe uma condição de muita desigualdade, é óbvio que o empregador leva muita vantagem e existe possibilidade, a gente abre margem para uma possível exploração do trabalho. Porém, entretanto, todavia, toda a carga tributária que o empresário tem quando ele está empregando, ele está concordando bastante. A carga tributária que o empregador tem quando ele está empregando, às vezes inviabiliza o processo de expansão. Então, a flexibilização pode ser uma ferramenta que possibilite a terceirização de algumas atividades que não são tão importantes, porém, é uma bela ferramenta para promover expansão, para promover atração do negócio sem absorver um custo fixo quase que impossível de ser absorvido. Então, no meu ponto de vista, ela não deve ser derrubada, ela precisa ser revista e precisa ser bem compreendida, uma maneira muito bem divulgada e muito bem compreendida por todos, e a gente precisa rever algumas situações especificamente bem pontuais. Muito bom. E o pessoal que está em casa pode escrever aí no chat se concorda com o Kleber, se discorda do Kleber, pode qual é a discordar do sua Kleber posição. à vontade. Vamos discordar dele, galera, aqui no chat. Kleber, quem que você quer que fale? A Juliana está aí, tá sedenta de querer falar. Aí. Eu tô curioso para ouvir o Irineu, porque ele ficou muito confuso no processo aqui. Você fala uma coisa, depois você fala outra, depois você fala outra coisa, daí eu vou dizendo não, vou dizendo sim, vou dizendo concordo, não concordo. Quem sabe, talvez, não fala uma coisa só, porque senão não tem... Que eu queria Irineu, eu queria a tela de protesto, porque às vezes eu concordo e discordo parcialmente. Eu também queria uma tela aqui, e o povo unido jamais será vencido. Vou fazer umas telas assim aqui. Vamos zerar a tela. O seguinte, eu acho muito legal. Então, zera a tela. Eu acho muito legal a gente falar de CLT, mas não falar de CLT do ponto de vista do lucro. É uma lei que organiza o trabalho, organiza essa força importante da produtividade. Quando é que ela nasceu? Ela nasceu quando o Brasil se industrializava. O Brasil demorou 100 anos para entrar na era industrial. E foi um ditador que teve que fazer isso, foi o Getúlio Vargas. Por quê? Foi uma maneira dele se tornar o pai dos operários, o pai dos pobres, enfim. O meu pai, por exemplo, era fã do Getúlio. Mesmo que ele não fosse, do ponto de vista político, tão alinhado com ele assim, era um operário. Então, porque trouxe benefícios, precisava de leis. Agora, o mundo mudou nesses 100 anos, não é aquele tipo de força de trabalho que precisava ser organizada, que gerou tanta confusão, tantas revoluções no mundo por causa do desequilíbrio. Hoje, nós temos um outro tipo de desequilíbrio, aí concordo com você, Kleber, precisa ser repensado, que precisa ser atualizado. Realmente, a terceirização não é perda de direitos, nós temos que pensar isso, tem que atualizar sem deixar o trabalhador órfão, sozinho, brigando com um tubarão, como se falava antigamente no tempo do meu pai. Então, nós precisamos ter as leis fortes, representação forte, para ter uma discussão bem equilibrada em relação ao que vale o trabalho, as normas, enfim, é tudo isso que é importante se rever. Mas, enfim, cada tempo pede um tipo de organização, um tipo de atualização de lei, aí eu concordo com o Kleber. Muito bem. Quem que você quer ouvir agora? Olha, eu concordei com você, mas também concordei com o Kleber. A Juliana discordou de você e discordou do Kleber. O Kleber discordou dele próprio. Mas é que eu discordei só de uma frase do Irineu e eu tive que manter meu discordo, porque senão... Ô, Ju, então conta aí. Ô, Ju, você está aqui, tudo bem, não é porque você é menina que a gente vai perdoar, não. E não é por isso que você é menina que você tem direito a ficar discordando da gente, não, tá? Eu tenho direito, aqui. Porque eu não perdi esse direito ainda. A lei trabalhista não me cortou o direito de discordar de ninguém, por enquanto, né? Vamos lá. Mas você discorda do quê, então? O que pode acontecer. Mas você quer dizer que você está comparando o direito do trabalho na CLT com o direito de discordar? Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, eu não estou comparando, não. Eu estou só tirando um sarro da Vai carinha lá, do Ju, é o seu Irineu aí, que está lugar de falando de fala. Você 93. discorda do quê, Ju? É seu lugar de Eu fala. discordei eu discordei do Irineu quando você falou, Irineu, que a terceirização não é perda de direitos. Então, eu acho que a CLT tem sim que ser revista, porque é uma lei antiga, é uma lei que foi criada à luz de um outro contexto, né, do país, do mundo, do trabalho, mas da forma como ela foi revista, que foi uma coisa muito atropelada, foi feita de uma forma sem engajamento total da sociedade, de instituições, de entidades, etc., ela gerou, sim, perdas de direitos, gerou perdas de direitos. Hoje, a terceirização e a pejotização, né, o modelo de PJ, ele criou uma forma de você contratar uma pessoa que não está terceirizada, ele é seu funcionário, mas você está contratando como PJ para pagar menos imposto, e ponto. E não é que, assim, você pegou e terceirizou, isso é a realidade do país, né? Assim, hoje você tem um monte de empresas que pegou um monte de funções que não são funções que ela está terceirizando, que são funções menos importantes, etc., e manteve os CLTs como um pedaço mais do coração da empresa. Não, você pegou e agora contrata de uma outra forma para pagar menos imposto, e esse funcionário, que é funcionário, só não é no papel, mas na prática ele é funcionário, acaba tendo menos direitos. Então, assim, só para dizer por que eu discordei do Irineu, eu discordei dessa parte, eu acho que acarreta, sim, perda de direitos. E eu também acho que acarreta, sim, uma precarização do trabalho. Acarreta uma precarização do trabalho no sentido de que você tem funcionários com menos direitos, com menos engajamento com a empresa, inclusive. Eu trabalho com engajamento, com felicidade no ambiente corporativo, com geração de resultados através de engajamento. A partir do momento que você coloca os seus funcionários para trabalhar em empresas PJ, para pagar menos imposto, e eles têm menos direito e podem ser a qualquer momento cortados, e você não vai ter um amparo do governo, etc., você cria, sim, uma precarização do ambiente de trabalho. Adorei que todo mundo discordou de mim. Você que está aí me vendo em casa e que sabe que eu estou falando a verdade, me defende aqui nesse chat, por favor, porque esse povo aqui, todo mundo quer precarizar trabalho. Vai, Aguinaldo, fala aí. Nananina, não é bem isso, não. Não é nem um pouco isso. Não, veja, vamos zerar a tela. É muito bacana que nosso público, enquanto ouve aqui, assiste o Quatro em Pauta, também participe do nosso chat. Eu vejo que a flexibilização da CLT já deveria acontecer muito tempo antes de 2016, sabe? 2016, acho que aconteceu, né? Não em 18. A gente deu a informação errada aqui, não foi 18. José Pastore é um pesquisador da USP, ele vinha defendendo já a flexibilização da CLT já fazia quase 20 anos. Ele dizia justamente esse discurso do Irineu. A CLT foi criada lá na década de 30, ela precisava de uma flexibilização. Tinha muita coisa que a CLT não permitia acontecer, mas que era necessário. Por exemplo, hoje a gente trabalha em home office. Pela CLT antiga, você tinha dificuldade de enquadrar o home office. Hoje a gente pode trabalhar as pessoas com turnos, coisa que na CLT antiga tinha uma certa dificuldade. Por exemplo, um restaurante que queria contratar um garçom para trabalhar na hora do almoço e na hora do jantar, dependendo do intervalo que ele desse entre as duas jornadas, ele tinha que pagar esse intervalo também como hora trabalhada, porque a CLT não reconhecia um intervalo maior entre o almoço e o jantar. Então, esse é só um exemplo, mas existiam outros também. Então, esse é um grande problema da CLT antiga, ela precisava de uma flexibilização. Quando se fala em perdas de direito, o único ponto que eu concordei com a Ju, por exemplo, foi quando ela falou sobre a pejotização. Realmente, hoje virou uma festa, né? Ninguém mais quer contratar CLT, as pessoas querem contratar só MEI. Isso é ruim, por um lado. Agora, por que existe esse jeitinho? Todo jeitinho ele surge por causa de uma dificuldade que havia antes. Qual era a dificuldade? Era você registrar todo mundo dentro da burocracia que tinha na CLT da época. E por que ninguém queria mexer na CLT? Porque mexer na CLT tira voto.
Você entende? Tira voto. Então, nunca ninguém quis mexer ali, quis pôr a mão ali, porque parece ser uma medida impopular. Mas, por outro lado, quando você também coloca uma exigência muito grande para a contratação, você também quebra a galinha dos ovos de ouro, que é quem? A empresa que está te empregando. Então, não existe emprego bom em empresa fraca. Ah, mas as empresas ganham muito. Depende do que você está falando. De grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas. Quando se fala em microempresa, por exemplo, contratar é muito difícil pela CLT. O sujeito, muitas vezes, ele passa uma vida trabalhando, gerando emprego, contratando, e, num determinado momento, ele quebra em função de leis que são, muitas vezes, dúbias e que geram um processo trabalhista muito grande. Então, a gente tem que tomar certo cuidado com isso também. Na minha opinião, a flexibilização foi boa e ela só precisa agora, como dizia o Kleber, de alguns ajustes. Mas diga, Irineu, discorde de mim. Pode discordar. Não, na verdade, no chat também pode. Eu não discordei de quase nada, mas, enfim, eu não quero dizer que a coisa fica fácil assim. Eu acho que todo mundo falou, como sempre aqui, tudo muito coerente. É difícil a gente abordar isso de uma maneira completa sobre um assunto tão complexo. A questão é, o mundo muda, a atividade muda, a maneira de trabalhar muda, a atividade mudou, as relações têm que mudar. Que tipo de lei dá garantias? Concordo com a Ju, que dá garantias e que preserva direitos. Isso precisa ser preservado, porque se você não preserva o direito, você ensinou o trabalhador também com o recolhimento de FGTS e tal, a ter uma poupança que ele não faria sozinho, porque a gente vive num país pobre. Depois isso sobra nas costas do Estado e o empresário, a iniciativa privada, fala assim, eu não tenho nada a ver com isso. Então, a preservação de direitos sempre será importante, ainda que mude a economia daqui 100 anos. Olha, como é que a gente distribui renda? Distribui renda através do trabalho. E como é que você garante que o trabalho seja importante para essa prosperidade e que ele não atrapalhe, é claro, o empreendedor que está investindo também seu capital para que aquilo gere uma renda, para que ele invista no país, enfim, com as competências, enfim, com a coisa do empreendedor que a gente fala muito aqui. O empreendedor precisa ter meios. E o empreendedor precisa ter leis claras, que é aquele que chamam aí de ordenamento jurídico, porque senão é isso. Ele pensa que está fazendo certo, daí vem o sindicato e destrói, daí ele pensa que está contratando certo, daí ele toma lá uma ação trabalhista. A gente tem que entender que a gente costuma criminalizar o empresário. Como eu já falei, eu comecei metalúrgico, companheiro. Eu achava que não tinha futuro isso. Mas, enfim, a gente costuma criminalizar o empresário. Mas, mau caráter é funcionário também. Tem gente que se usa da fragilidade das leis ou do aporte que tem aí dos advogados, né? O famoso, tem o porta de cadeia, tem o porta de junta também lá para fazer valer o direito que não é um direito. Então, nós precisamos ter uma lei clara, mas uma coisa é justa, como disse a Ju, olha, preservar direitos, isso é do capitalismo, isso é para a saúde do capitalismo. Se a gente destrói direitos, o capitalismo se destrói. É praticamente isso. Não fui claro, mas, enfim, fica aí como um libelo, mais ou menos assim. Barato é que o Irineu ele não concorda nem com ele próprio, né? Ele fica o tempo inteiro no talvez aí, mas beleza. Vai lá, Ju, diz aí, para o Kleber poder fechar depois. Você concordou com tudo que o Irineu falou? Não, eu concordei com grande parte, assim. Eu acho sinceramente que a gente está talvez olhando para esse tema, é um tema muito que tem muitos vieses, né? Tem muitos prismas para a gente conseguir olhar. Então, tem o prisma da sociedade como um todo, né? Do ambiente de trabalho, tem o do empregador, do empresário que tem que contratar, e que eu concordei bastante com você dessa questão de que é difícil para o empresário contratar e que ele precisa de leis que facilitem a contratação de novos funcionários. A gente também tem o prisma do trabalhador, né? Então, que sim, está perdendo direitos, está tendo que se submeter a uma pejotização, a abrir uma MEI para ser contratado como funcionário, só que não funcionário e sem direito a férias e 13º, etc., porque realmente o emprego está difícil. Então, eu acho de verdade que assim, a questão é muito complexa e a gente está olhando por lados diferentes, então é normal que eu concordo com você, com o Kleber, com o Irineu, em certos aspectos e não em outros.
Mas, assim, o ponto principal que eu tenho é que eu acho que a CLT precisava, sim, de uma revisão, né, de ser reajustada e ser readequada para esse contexto atual. Eu acho que a gente precisa, sim, ter em vista qual é o objetivo que a gente deseja obter. E isso eu acho que é uma coisa que falta muito nessa discussão, né? Então, qual é o objetivo? É mais geração de empregos? Se é mais geração de empregos, a lei está furada, porque passaram-se 4 anos e não foi gerado emprego a mais por causa dessa lei. Então, que era isso que foi o dito. Então, assim, é gerar mais emprego? É facilitar para gerar mais emprego? Pois não gerou. E aí, galera? Então, tá feito errado. Ou o que é? Então, ou é facilitar a vida do empresário, que também é uma demanda válida, né? Realmente, assim, o empresário às vezes tem que entrar num labirinto jurídico aí, que você não sabe se você está fazendo certo, se está fazendo errado, se está tentando fazer tudo certinho, mas quando você vai ver, na verdade, tinha um pelinho num ovo que você não soube e você vai processado por causa disso. Então, acho que tem que ficar claro para a sociedade o que se deseja obter. Se o que se deseja obter é mais geração de emprego e mais competitividade para as empresas, e realmente que os trabalhadores sim tenham uma vida melhor, porque disso depende o capitalismo também, né? Então, assim, se a gente quer que as pessoas comprem os nossos produtos, comprem o nosso serviço, elas precisam ter dinheiro, precisam ter possibilidade. Então, a questão é, se a gente quer isso, eu acho que a lei precisa ser revista, porque hoje ela sim gera perda de direitos, ela não está gerando o que se falou que ia ser gerado, que é a geração de novos empregos, e ela também traz aí incertezas, né, em questões mais específicas, etc. Então, acho que essa nova discussão da lei é importante para a gente para a gente ter clareza do que a gente... Eu adoro, Irineu. Do que a gente quer obter, que a gente consiga obter esse resultado. Muito Vai bem. lá, Clebão. É que eu queria concordar, várias vezes com ela. Eu queria concordar várias vezes com ela e só lembrar uma coisa que ficou vaga, que a lei da terceirização, ela preserva os direitos, está dentro da lei trabalhista, a contribuição e tudo. Se ela sai da atividade fim, realmente é problemático, porque você começa a ter intermediários que só ficam negociando e estão ganhando sem fazer parte, né, da produtividade de fato. Agora, a terceirização tem feito bem, porque preserva os direitos da CLT. Então, a gente, às vezes, esquece disso. Não. A pejotização, não. Eu, por exemplo, eu sou um desempregado desde 1992. Na área de comunicação, a gente é PJ desde sempre. Eu sou um PJ desde 92. Então, estou acostumado com isso. Agora, nem todas as atividades permitem essa liberdade que eu tenho, né? Algumas atividades, realmente, a pessoa não pode ficar dependendo de nota fiscal, como grande parte das pessoas que estão em atividade MEI, como você destacou. Elas estão ali porque não tem outra saída, elas queriam estar no conforto da CLT. Médio. Mas vamos lá, o Irineu ele fala concordando com ele próprio, então é bom que ele já matou as falas dele. Vamos deixar, se eu não vamos concordar zerar. Comigo, quem vai concordar? Que bom que ele concorda com ele mesmo. Vamos zerar para o Kleber poder falar, que depois eu ainda tenho... Eu quero falar mais uma coisa. O Kleber está incomodado aí, não sei nem o que ele vai falar. Veja só. Ele está quase te dando um soco assim, sabe? O Kleber está bravo. Corta a parte dele aí, viu? Deixa o Kleber para o outro bloco, muda de assunto, que acho que ele está muito bravo. Esse tema é um tema muito polêmico, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre o ambiente corporativo, falar sobre o dia a dia das empresas, mas automaticamente a gente entra um pouquinho nesse viés político. Então, a gente precisa tomar muito cuidado como a gente faz julgamento sobre as coisas. Então, eu creio, é muito daquilo que eu acredito, então eu discordo de muita coisa que foi dita. Eu discordo que uma lei CLTista cause engajamento, porque o que eu mais vejo é colaborador com carteira assinada desengajado, completamente descomprometido. E pessoas com uma MEI, com PJ, buscando ali o seu lugar e a sua consolidação dentro daquela atividade. Entende? Eu discordo quando a gente diz que essa lei CLT, a lei de CLT, que diz que dá direito, eu não consigo chegar a direito nenhum. Direito nenhum. Porque o que é feito com o percentual que é abatido da carteira do cara é completamente mal aplicado e o cara não pode ter acesso. Fica uma outra pessoa cuidando do teu dinheiro. Então, eu não consigo ver isso como direito. Está falando do FGTS, né? Tirando que
O que eu acredito que a gente precisa olhar para isso enquanto comunidade é a gente conseguir colocar uma educação de administração pessoal mais clara para as pessoas que não têm acesso a uma educação de base, entende? Porque essa história de que o empresário é pai do colaborador é ruim. Que eu tenho que cuidar dele depois que ele sai de mim, porque é o seguinte, esse é um tema, inclusive, que a gente poderia trazer aqui para debater, ou a gente já debateu, nem lembro também, mas a grande questão é essa, eu vou lá, pago um treinamento para o cara, invisto no cara, o cara cata todo o conhecimento que eu investi e vai usar em outro lugar, e eu não posso fazer nada em relação a isso, porque ele é dono da vida dele. Assunto. Não estou. Eu estou falando sobre como estão as relações, entende? A relação é justamente essa. O empresário tem que ser pai do colaborador. Só que ele só é pai e é exatamente essa relação de pai. Porque quando eu faço o benefício, ele vai embora, ele tem que voar. Só que na hora que eu olho e digo, ok, essa relação vai ficar um pouco mais igual, porque agora você trabalha para mim, você presta um serviço. Conforme você presta um serviço, você é remunerado pelo serviço que é prestado. E você administra o seu dinheiro. Ou seja, você programa suas férias, você faz suas coisas, você cuida das suas economias da tua casa. Por que o Estado e o empresário têm que cuidar do colaborador? Entende? Então, quando eu digo que tem que ser revisto, ele tem que ser revisto de um conceito, por isso que eu até invadi um outro assunto, Irineu. Ele precisa ser revisto num contexto mais amplo, num contexto de cultura, de educação, de um debate muito claro sobre empresário e colaborador, com que tipo de comunidade nós vamos construir em relação a isso. Eu não estou falando sobre desigualdade, não estou falando sobre ser tubarão, sobre explorar as pessoas, eu estou falando sobre uma pessoa PJ ser bem remunerado, e uma vez bem remunerado, ele cuida da vida dele. Porque o dia que ele olhar para o empresário e dizer tchau, eu vou indo embora porque eu achei outra coisa melhor, esse é o direito verdadeiro dele, de encontrar o que é melhor para ele. Agora, nós não podemos tirar do empresário o direito dele olhar e ver o que é melhor para a empresa dele. Muito bom. Posso falar, Clebão? Deve, encerrei. Kleber ficou sorriso nervoso. No final. Kleber ficou nervoso. Vamos zerar a tela. Não fiquei, não. É que eu tenho essa cara de Brutus do Popeye, todo mundo acha que eu tô bravo. Bom, Tem eu um tenho a meme cara na do internet que Popeye, fala assim, ó. Como eu me vejo, aí tá lá um dinossauro fofinho brincando com as crianças e como as pessoas me veem, um tiranossauro Rex. Mas você concluiu bem, você não deixou pedra sobre pedra, tudo bem, fechou bem. Eu quero só finalizar falando o seguinte, eu tinha anotado duas coisas aqui para falar, no final das contas eu anotei mais duas. E uma das primeiras duas que eu havia anotado era justamente essa questão do engajamento. Eu concordo com o Kleber, que tem muito CLT que não é engajado e muito MEI muito engajado. O MEI não deixa de ser também uma forma do cara aprender a ser empreendedor. Acredito que é uma ferramenta boa que está sendo mal utilizada. Por isso que eu entendo que a lei precisa de ajustes. O engajamento está muito mais no objetivo, na finalidade, está muito mais na missão que a pessoa vê, no quanto que ele consegue se envolver naquele projeto, e não tanto nos direitos, porque tem muita gente que tem muitos direitos e não é engajada, muito pelo contrário, com muitos direitos não trabalha. Vocês devem conhecer categorias onde o sujeito tem até direitos demais, e quanto mais direitos ele tem, mais ele permanece, como diz o Kleber, né, o Tiranossauro Rex. Em relação à terceirização, eu acho que a terceirização ela é ruim no sentido do que a Ju falou, da pejotização. Mas a terceirização, que até pouco tempo atrás não era permitida pela CLT, e é uma terceirização específica, como se diz, técnica, por exemplo, segurança. Eu, como empresário, não tenho condição de treinar segurança. Eu não tenho condição de dar condições de trabalho à segurança. Eu preciso contratar uma empresa especializada em segurança, porque o dia que aquele cara faltar, tem um outro especialista aqui para trabalhar. Tá? É nesse ponto. Outra coisa, sobre... Isso aí eu concordo muito, tá? Exato. Isso aí eu concordo muito, mas é diferente você contratar um funcionário como PJ e ele, de verdade, ele é seu empregado, só que você está contratando. Concordo com você. O resto do dia falando sobre isso, tá? Concordo. Passaria o resto do dia falando sobre isso, porque o que é um colaborador que não seja um prestador de serviço? Sim, mas muda a forma de contrato. O que acontece é como você contrata. Entra nisso, essa visão patriarca de que o Estado e o empresário precisam ser pai do colaborador. Mas o duro é que o cara, eu estava com 3 concordo, o cidadão tirou
fez ela botar um Discord, que é para você, viu, esse Discord, né? Esse Discord é para você. Eu discordei de quase tudo que ela falou, então, obviamente, tudo que eu falar, ela vai discordar também. Isso. Agora voltem com os 3 concordes. Eu não sou vingativa, não, é que você está falando. Ó a hora já. Vocês estão, já quase 7 horas da noite. Vamos colocar, quase 8 horas da noite. Vamos colocar aqui no... Põe aí o meu concordo. O meu concordo? Tá bom. Deixa eu ver, mim. Vou quebrar teu galho só dessa vez. Não, é justo, fica... tá certo. E quero dizer para vocês que a CLT, na minha opinião, ela merecia, sim, ajustes há muitos anos. Foi feito ajuste e agora precisa ser feito mais alguns ajustes aí. Muito bem, eu quero convidar você que está em casa, assistindo aqui o 4 em Pauta, a se inscrever no nosso canal no YouTube. Vinícius, coloca aí na tela o nosso canal no YouTube. Envia esse endereço para os seus amigos também. Convide mais pessoas a assistirem o nosso 4 em Pauta. E virem concordar do Kleber junto comigo. Venham discordar. E o Irineu está concordando comigo aqui quando eu peço para você se inscrever. Você se inscreva. Eu concordo com tudo que você fala. Muito obrigado, Irineu. Coloca... Que time você torce, Irineu? Sou santista, claro. É isso aí. Concorda com tudo. Fizemos aniversário esses dias. Vamos colocar aqui, manda esse link para os seus amigos, clica no sininho, segue a gente no Insta também, Vinícius, coloca nosso Insta aí e participe do chat, tá certo? Participe do nosso chat. Vamos para o próximo quadro, Vinícius. Sim ou não, aqui no nosso 4 em Pauta de hoje, a gente aqui debatendo no meio do intervalo, aqui perguntando, e aí, tem assunto para a próxima semana? Tem assunto para a próxima semana, a gente já sabe o assunto da próxima semana, vamos anunciar ao longo da semana também qual vai ser esse assunto. Agora, para o sim ou não, que é esse Mas já deixo claro que vai ter aqui, vou vir com a luva de boxe. Podem brigar o quanto vocês quiserem, não vindo para o lado de cá, né? Tá tudo certo. Eu quero saber o seguinte, você que está em casa, tem uma pergunta que você queira enviar para a gente, você pode enviar para pauta@quatroempauta.com.br, ou se você tiver o contato aqui dos apresentadores, você pode enviar também pelo nosso Instagram, pelo Instagram do 4 em Pauta, e por todos esses canais que você quiser, desde que chegue aqui, até a gente, nós vamos colocar aqui na mídia. Eu estou mutado? Vamos correio. Eu estou mutado ou não? Estava mutado? Não, estou ouvindo. Não, gente, você está ruim hoje, hein? Está certo, estou ruim hoje. Mas você pode enviar essas perguntas para nós. Então, envie para a próxima semana qual a sua pergunta. E hoje, vou convidar vocês aqui, apresentadores, a já procurarem uma pergunta aí entre aqueles que enviaram a semana passada. O que você acha aí? Procura uma, Jô. Deixa eu pegar aqui. Olha... Tem uma pergunta que eu gostei bastante aqui, que é uma pergunta da Camila Dantas, de Campinas, que é o seguinte: o bom desenvolvimento do clima organizacional é sempre de responsabilidade da liderança? Você quer responder? Eu posso responder? Sim, então vamos pôr, nós três colocamos sim ou não na tela. E a Ju é a última que coloca. Pois não, Ju, agora você... Responde, pode responder agora, vamos embora. Então todo mundo concordou, gente, eu concordei, porque isso eu acho que é uma coisa que tem bastante a ver até com o que a gente estava conversando antes. Eu não acho que o empresário, o empregador tenha que ser o pai do funcionário, eu não acho que ele é o único responsável por isso, eu acho que ele tem parte da responsabilidade, sim, porque, afinal de contas, quando a gente é empresário, a gente está, de fato, puxando para nós mesmos uma responsabilidade com relação à sociedade, com relação ao planeta, aos nossos funcionários e tudo mais, mas eu acho que cada um tem responsabilidade pelo engajamento, pela felicidade, pelo comprometimento, pelo bom clima organizacional. Isso pode, sim, vir em parte da liderança para os funcionários, mas também pode vir de forma mais horizontal e cruzada. Então, eu acredito muito em atividades, em treinamentos, em workshops e vivências que gerem esse engajamento e esse bom clima organizacional. O que eu acho que é, sim, responsabilidade do empregador, e talvez aqui seja o momento do Kleber discordar de mim, né? Não sei se pode mudar no meio do caminho, é ter esse termômetro do clima organizacional, porque muitas vezes, assim, o empregador coloca lá e fala, bom, galera, se vira aí, vamos,
E ninguém está muito medindo essa questão do clima organizacional. Então, a gente viu aí recentemente que teve um surto de ansiedade coletivo numa escola, e isso pode acontecer em empresas, em escolas, devido a todo esse ambiente que a gente está vivendo, mais tenso, pós-pandemia, com questões de empregabilidade, de transformação digital, e várias pressões acontecendo aí em cima das pessoas. Então, acho que esse termômetro precisa existir. Que bom que todo mundo concordou comigo, mas não é esse quadro, Kleber, errou. É concordar comigo no quadro, eu concordo. Vamos zerando as telas. Eu vou procurar uma pergunta aqui. Agora, a Ju faz pergunta para ela mesma, assim está fácil. Eu vou botar uma aqui. Eu gostei dessa, desculpa. Não, vou pegar uma isso. do Kleber aí. Kleber, eu quero saber o seguinte, olha. Quando a equipe sempre faz mais do que 100% da meta, é porque a meta está baixa. Quem pergunta isso é o Sérgio Martins, de Brasília. Eu conheço o Sérgio. Sérgio Martins. Quando a equipe faz mais do que a meta, do que 100% da meta, Kleber, é porque a meta está baixa. Nós três respondemos, o Kleber é o último a colocar na tela. Vai lá, Clebão. Sim ou não? Depende. Não tem depende. Ou é sim ou é não. A grande questão... Põe na tela. É sim ou é não? Tá vendo, ó, Vinícius? Ó, isso aí é erro de gravação também. Ó. Pode Faz colocar. em cima do muro. Não é porque a meta está baixa. A definição de meta é uma variável que vai além do que simplesmente colocar um número ou simplesmente o que a equipe está produzindo. Você precisa analisar cenário externo, precisa analisar o cenário de maturidade da equipe, maturidade do produto em relação ao mercado e avaliar, sim, se você está colocando metas adequadas para o teu time, mas fazer acima de 100% da meta também pode ser um nível de qualidade e comprometimento do time em relação ao que o mercado está ofertando. Ao que o mercado está demandando, ao que o mercado está demandando. Se tem a demanda e o time está maduro, é natural que a equipe vá superando. Agora, se é uma rotina comum, sempre a equipe fazer acima de 100% da meta, você precisa olhar para as outras variáveis. Obviamente, sim. O duro só é que, às vezes, o empresário vê que a equipe está batendo meta todo mês, ele começa a subir meta desenfreadamente. Crescimento, Aguinaldo, esse é um ponto, né? Crescimento é um movimento natural. A área comercial, principalmente num país que tem uma economia como a nossa, o crescimento comercial é um movimento natural. Então, eu costumo dizer para todas as empresas, ou você está crescendo, ou você está caindo. Não há estabilização. Não há estabilização. Tem que ter também uma noção, né, desse potencial, né, dessa curva. Às vezes, sim, está abaixo da meta. Pô, a gente previu errado, que pode render mais. Está fazendo sempre acima da meta que tinha mais dinheiro na mesa ali, tinha mais venda para fazer, tinha mais. Ou simplesmente a equipe está madura para fazer o que foi pedido. Está amadurecendo. Se isso está acontecendo frequentemente, é porque a meta está errada, gente. Então, aí você começa a subir meta e ninguém bate meta. Daí vai achar que a meta está muito alta, não, Ju. É que meta não pode servir como chicote, como todo mundo fala. Claro, meta é um referencial. Com isso que o Irineu está falando, agora também não dá para ficar sempre batendo a meta. Meta não é chicote, meta é meta. Não, mas o cara põe a meta e fica no chicote lá. Você não tem que correr atrás da meta, ela não serve para nada. Daí o cara fica lá. Exato, Ju. Por isso que eu disse para você que você precisa olhar para outras variáveis. Pessoal, nós vamos pôr uma regra aqui, no sim ou não vai poder ter réplica, porque senão está complicado o negócio aí. Vocês quebram todas as regrinhas do programa, depois o Vinícius vai me botar lá nos erros de gravação no final, né? Tá certo. É incontinência verbal, né? Eu sei. Vou colocar a última pergunta aqui do sim ou não, a gente vai responder rapidinho. Irineu, vamos lá. Empresas pet friendly são uma tendência boa no mercado? Aline Santos, de Vinhedo, São Paulo. Eu acho um absurdo isso. Espera aí, calma, que nós vamos colocar aqui. Peraí, vou colocar aqui o sim. Eu vou colocar sim.
Eu acho um absurdo esse negócio de pet friendly. Faz mais de 50 anos que o mundo descobriu o plástico. Tem alguns trilhões de toneladas de plástico no mundo, não sabe o que fazer com ele. Eles vão viver 3 vezes mais do que eu, o plástico. Não, Irineu, você está no caminho errado. Que conversa é essa? Não é de embalagem pet? Não, pet. É pet. Bichinho. Isso, bichinho, cachorrinho, essas coisinhas que tem em casa. Eu pensei que era de embalagem pet. Essa coisa absurda. Você Você disse ser amiguinho do cachorro, a empresa ser amiguinha do cachorro que eu tenho em casa? Eu concordo desde que a Ju... Eu não concordo, não. Desde que a Ju consiga ter atendido, que ela possa levar para a empresa os nenês dela, tem berçário na empresa, se atendeu à necessidade primeiro das mulheres, dos pais, né, que têm crianças pequenas, tudo bem. Depois a gente leva o cachorro para trabalhar. Temos que fazer uma estátua desse cara, gente. Ele é perfeito. Só digo isso. Olha, por ser rapidinho aqui, eu vou colocar mais uma pergunta aqui, olha. Vou colocar aqui, ó. Competições em times de vendas são positivas? Marcela Anísio de Betim, Belo Horizonte. Sim ou não? Competições em times de vendas, Irineu. Opa, eu pus o sim aqui, mas eu não pus o sim ainda. Vamos lá. Competições... Não é concordo, Irineu. Sim ou não? Olha, erro de gravação, tá vendo? Sim, não. A Ju não gosta de competição. O Kleber gosta de competição, o Irineu gosta de competição e eu. Eu gosto de competição. Competição é o seguinte, ela pode ser um contra o outro, como era no passado. Essa eu acho que está um tanto que ultrapassada, porque ela gera uma certa antipatia entre uma pessoa e outra. Mas a competição também pode ser um time. E competição em time é uma coisa que está funcionando muito bem ultimamente. Então, por isso eu digo sim. Outra coisa que a gente pode debater aqui no futuro é a gamificação. Gamificação também é um tema bem legal para a gente falar aqui e que também é muito positivo. Tá bom? Dá tempo de mais uma última pergunta? Será, gente? Como que está de tempo aí? Pergunta. Quem pergunta quer saber, já diziam. Enquanto isso, enquanto você vai fazer a pergunta, eu só queria falar que assim, eu coloquei não, porque eu acho que essa questão da competição entre pessoas está ultrapassada e já gera mais ansiedade, gera estresse e não necessariamente gera resultados bons. Mas essa parte da gamificação, estou contigo, meu amigo. Acho que você tem toda a razão. Concordo com você. Tem uma palavrinha bonitinha também, já para completar, em relação ao gamificação. A gente concorre. Concorrer é... Estamos juntos na disputa, entendeu? Estamos no mesmo time. Eu não estou competindo, estou concorrendo. Vamos fazer uma estátua desse homem. Só isso que eu digo. Santista, né? Santista é fogo. Vamos zerar as telas, todo mundo zerando tela. A última pergunta aqui, dá tempo, Vinícius? Diz aí, sim ou não? Quer o Vinícius falar? Cadê o Vinícius? Tem mais ainda. Dá tempo de mais uma. Mais uma, então vamos lá. Mais uma pergunta aqui, vamos procurar mais um sim ou não aqui, mais um sim ou não. Kleber, vamos essa para você. Rapidinho, hein, Kleber? Meses com muitos feriados são ruins para o comércio? Sim ou não? Todo mundo colocando na tela. Então vai, Kleber, justifique em 30 segundinhos. Ele é prejudicial para o comércio porque ele tem benefícios muito pontuais para comércios muito pontuais. Mas uma vez que você quebra a rotina, você quebra a rotina logística, você pega a rotina de consumo, quebra previsibilidade e gera muito pouco benefício. Muito bom. Ótima resposta. Eu aqui disse não. Eu entendo que hoje a gente já tem recursos além da porta aberta para poder trabalhar com o comércio. Então, por isso que eu disse não, embora eu concorde com tudo aquilo que o Kleber falou sobre a sazonalidade. Irineu, concordo com alguns setores. Um comércio ou outro, ele é favorecido por uma data ou outra, mas quando você olha o geral do comércio, na maneira como um todo, é prejudicial, sem dúvida nenhuma. Você perde muito dia útil. Dezembro, por exemplo, é um mês curto. Mas olha só, dezembro é um mês curto e o comércio, de uma forma geral, se beneficia. Por isso que é relativo. Sim. Irineu e Ju, 10, 15 segundos. Aqui, né? Não, eu vou deixar para brigar com o Kleber na semana que vem. Eu já briguei o suficiente. O punho está cansado aqui de tanto bater nele. Então, vamos para a dica da semana. Pessoal do chat, briga por mim. Vai aí. Vai falando, vai discordando do Kleber aqui por mim, por favor. Eu vou deixar para o que a gente está interessado é... Que autoestima você tem, né? Que às vezes o pessoal do chat está discordando de você, amor.
Amado, querido, você acha que alguém vai discordar da mamãe aqui? Tudo bem. Por favor, faça-me um favor. Eu quero que hoje vocês a gente todos vai estejam no chat hoje e vamos ver o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui. Olha lá, ó, lê o chat aí. Irineu, e não esqueçam que amanhã é aniversário dela. Poxa vida, pega leve aí com a Ju, porque amanhã é aniversário dela, né, gente? É isso. Olha o Irineu querendo a estátua. Olha o Irineu querendo a estátua. Uma estátua desse homem, por favor. Estátua. Pessoal, vamos lá para a dica da semana. Dica da semana aqui no Quatro em Pauta de hoje, todo mundo correndo aqui com medo de atrasar, querendo ir embora. Kleber, qual que é a sua dica da semana, Clebão? Minha dica da semana ela vai para leitura. Eu só esqueci de trazer o livro porque eu emprestei. Mas a dica da semana é um livro chamado Outliers. Põe na tela aí, Vinícius. Põe na tela para a gente, Vinícius. Como eu costumo dizer, o sucesso deixa rastro. E o sucesso, quando eu digo, não é o meu sucesso, não é o sucesso que os gurus da internet estão dizendo para você. É aquilo que você entende que é sucesso para você. Só que para você atingir aquilo que você acredita que é sucesso, você precisa encontrar caminhos e recursos. E os principais caminhos e recursos você vai encontrar na leitura. E a leitura Outliers, os fora de série, vão te mostrar alguns caminhos que você vai olhar internamente para você e para tudo que as oportunidades que o mercado está te colocando, que o mundo está te colocando, e vai te dar uma outra visão sobre isso. Eu já li esse livro 8 vezes, é meu livro de cabeceira, e agora eu emprestei para uma pessoa muito querida. É meu livro de cabeceira, porque cada vez que eu leio, eu tenho um insight, uma percepção diferente sobre aquilo que eu entendo como sucesso para mim. Kleber, você leu mais esse livro do que você tem filho, né? Porque uma vez você me falou que você tinha 12 filhos, mas é mentira, né? Você só tem 4. Ele leu 8 vezes e sobrou para mim. Irineu, sua dica da semana, Irineu, rapidinho. Olha, inspirado pelo Kleber, que deixou uma mensagem tão bonita a semana passada, eu fiquei pensando na dica dessa semana e eu queria sugerir que você colocasse a gratidão na agenda. Então, amanhã é feriado, além de aniversário da Ju. Entende? E que você, sabe aquela pessoa que você lembra sempre, que você tem uma gratidão, que você sabe que ela é importante, é uma tia velha, é uma madrinha, é um amigo, alguém que você vá pessoalmente visitar para dizer, tomar um vinho, tomar um café, falar, só vim aqui para te dizer outra vez, obrigado, você não imagina quanto você é importante na minha vida. É isso aí. Coloque a gratidão na agenda e faça disso, né, um compromisso. Quero mandar um beijo para minha... Quero mandar um beijo para minha madrinha Nilza. Se ela estiver assistindo aqui, escreve no chat, madrinha. Vamos lá. Beijos. Ju, sua dica na semana. Olha, minha dica da semana tem muito a ver. Primeiro são duas. Eu venho com duas. Pronto, acabou. A primeira dica... Não, esquece. A primeira dica da semana é amanhã é meu aniversário, galera. Meu Instagram é o @JuFerreira. Me mandem um carinhozinho de aniversário, porque a mamãe está precisando disso. Então, mesmo se você discordou de mim, mesmo se você concorda com esse Clebão... Ih, a Ju caiu. Ih, Clebão, o público estava tão feliz com as ideias ficou emocionada, bateu na tecla. Fala a sua mensagem, então. Vai dar a sua dica da semana aí, Aguinaldo. A minha dica da semana, depois a Ju volta, a minha dica da semana é Modern Family. Modern Family é uma série. Hoje você não encontra em muitos lugares, você vai encontrar em alguns streams, mas é muito interessante porque ela fala de diversidade. Você tem lá o velho que casa com a jovem, os hispânicos, você tem o casal gay, você tem um pai meio bobão, você tem uma mãe controladora, você tem a garota namoradeira, você tem a outra garota nerd, você tem o garotinho que parece ser bobão, mas não é nem um pouco. Ou seja, você tem uma baita de uma diversidade num só seriado. Então, procurem aí Modern Family, muito legal, vale a pena ser assistido. Essa é a minha dica da semana. Muito boa dica, mas, Kleber, você viu como a lei aqui é cruel, né? Ele falou para ela dar só uma dica. Ela falou, não vou dar duas. Ela deu uma, ele foi lá e... Ó, Vinícius, corta. O Aguinaldo não dá mole, cara. Imagina. Toma cuidado, viu? O Vinícius cruel, hein? Jamais. Na verdade, ela deu a dica do aniversário. O Kleber dela. Caiu, né? Vocês perceberam que ela falou mal do Kleber e caiu. Pois é. Falou mal do Kleber, caiu. Isso aí, a Ju tá voltando.
Pô, gente, mas muito Vinícius, bom dá estar no acesso papo a com Ju vocês aí. aqui, viu? Muito bom aprender com vocês aqui, estar nesse papo. Ô, Ju, o Aguinaldo fez isso a propósito, que era para você dar uma dica só, viu? Foi a propósito que ele fez isso. Não fui eu, Ju, foi o Vinícius. Agora é isso. Ju, foi falar mal de mim, já te derrubaram. Olha só esse Vinícius, hein, Vinícius? Eu achava que você era meu amigo, querido. Ju, 15 segundinhos para sua dica na semana. Vai acabar o tempo. 15 segundinhos para sua dica da semana. Além de seu aniversário. Tá, eu vou falar rápido, então. Posso falar de novo desde o começo? Não, só isso aqui. Você já deu o seu aniversário, você já deu. Qual é a próxima dica? Então, tá bom. Então, agora a minha dica da semana, eu sempre vou falar do meu livro da semana, porque estou naquele propósito de ler um livro por semana. E o meu livro dessa semana é esse aqui, ó, do Clóvis de Barros, Shinsexo, O Poder da Gentileza. Que ele fala do quê? Ele fala sobre, mesmo quando você não concorda, mesmo quando as pessoas estão fazendo coisas que não são do seu agrado, de você buscar essa gentileza dentro de você, tá, Kleber? Então, ó, meu coração está com você nesse momento e fazer isso, como isso é importante para a nossa vida, para a sociedade, para o planeta. Então, leia esse livro e pratiquem a gentileza no dia a dia. Muito bom. Pessoal, um beijo para todo mundo. A gente está terminando aqui. O pessoal está me apertando aqui por causa do horário, que não pode passar de 1 hora o programa. O negócio já está pegando. Galera! Quê? Meu parabéns! Vamos lá! Não, tem parabéns para a Ju? Parabéns. Então vamos lá. Parabéns para a Ju. Parabéns, Ju. Põe parabéns aí, Vinícius. Parabéns. Essa é ótima. Ju, quantos anos você está fazendo? 22? 22. Tá certo. A gente acredita nisso. Irineu, tá tão bonitinho seu cabelo. Dá uma luz aí, né? Assim fica melhor, estoura menos, né? Assim tá lindo. Você tá parecendo um Papai Smurf. Ó, deixa eu fazer só um reparo aqui. Eu falei dia do metalúrgico, mas hoje é dia do nosso herói republicano, recuperado aí o Tiradentes, e o dia de aniversário de Brasília, né? Senão vão dizer, pô, Irineu só falou dos companheiros e não falou das principais datas que se comemora hoje. Tá aí, só para isso. Falando nisso... Irineu. Não, mas peraí, isso é amanhã. Peraí. Hoje é dia também, hoje é dia das companheiras também, porque até onde eu me lembro, hoje é dia da Ju também. Peraí, gente, vamos parar, dá um tempo que a gente errou numa coisinha aqui, tá? A gente errou numa coisinha. Vamos voltar à entrada do Concordo e Discordo. Hoje é 20. Hoje é dia 20, é 21. Dia amanhã, o Tiradentes é amanhã também. Quadro sim ou não? Nossa, gente, tanta coisa aqui no intervalo. Deixa eu fazer de novo. Quadro sim ou não, quero que alguém aí de vocês... Quadro sim ou não é o seguinte, uma pessoa, os nossos... Vamos fazer tudo de novo, gente? Espera aí. Desculpa, cara, eu desconcentrei aqui. Vamos de novo.